Muito bem, amigos da nossa TV Sapé-Sul, nosso Instagram Bahia 24 horas, bem como também o nosso site Bahia 24 horas. É com imenso prazer que nós recebemos em mais um programa Papo Aberto dos nossos canais de comunicação. Ele que também é da comunicação, nosso querido amigo Damião Lopes. Hoje, aqui na cidade de Sapé-Sul, uma pessoa que construiu um nome aqui na cidade de Sapé-Sul, uma figura muito bem conhecida aqui na cidade de Sapé-Sul, ele que é de Santo Estevão e chegou em Sapé-Sul em 1997. E ele vai bater um papo com a gente hoje. Inclusive, logo de início, nós dissemos para vocês que ele é um pré-candidato a vereador da cidade de Sapé-Sul, mas isso nós vamos tocar um pouco mais adiante, que a gente vai entrar nessa questão. Mas antes, você é de Santo Estevão, e como começou esse casamento com Sapé-Sul, Daniel? Eduardo, saudações a você, a toda a sua equipe. É um prazer estar falando com vocês através do programa Papo Aberto, né? É uma honra estar aqui intermediando essa conversa com vocês. Na verdade, o nosso vínculo com o Sapé-Sul, ele se iniciou, como você já mencionou, em 97, quando nós estávamos nos dirigindo aqui para a cidade, para a fundação da então Igreja do Evangelho Quadrangular, o qual eu fui um dos fundadores, né? E naquela época, no meado de 97, nós chegamos a Sapé-Sul, fundamos a Igreja Quadrangular com o pastor Marcos, hoje ex-vereador do município de Muritiba e atual presidente da Quadrangular local na região. E a partir daí nós passamos a morar, né, na cidade. Estávamos ali à frente da igreja nos cultos, e onde criou o nosso amor, né, por esta terra, que hoje me honrou com a minha esposa, onde eu conheci minha esposa, criamos e aqui constituiu a minha família, né, nasceram as minhas filhas, e hoje nós estamos aí com esse vínculo de amor a Sapé-Sul. Muito bem. Qual foi a sua impressão inicial de Sapé-Sul que levou você a, por exemplo, fixar residência aqui? Olha, a gente não conhecia a cidade, né? Como eu já falei, nós viemos por intermédio da criação da Quadrangular, e a partir daquele momento, quando nós estávamos aqui no primeiro dia, no início foi, né, um pouco até preocupante, porque eu não conhecia ninguém, era uma cidade nova nos meus conhecimentos, mas no decorrer do dia a gente foi se familiarizando, né, criando vínculo com as pessoas, com as irmandades, conhecendo algumas pessoas, e no cenário também político, nós conhecemos o então gestor do município, que na época era o Eládio Bahia, e a partir daí, por essa permanência, essa convivência na cidade, criamos um vínculo esse que passamos a trabalhar no município, né? Naquela época o Bahia nos deu uma confiança na portaria da prefeitura, nós passamos a ser porteiro da prefeitura, né? Já no início de 98, e no decorrer desse processo, estando na igreja e trabalhando na prefeitura, na portaria, foi que eles pegaram um conhecimento a meu respeito, né? Tomaram conhecimento que eu também era jornalista da área de rádio, e eu quis na verdade, me esconder um pouquinho, porque eu não queria levar essa questão de rádio para a igreja, nem para o convívio social, mas como eles descobriram, né, aí surgiu a parte de comunicação, de locução, quando nós fomos fazer a campanha do então deputado Gerson, por intermédio de Bahia, que era o prefeito na época, e daí foi que despontou, né, foi um carro aberto na minha vida aqui, perante a comunidade, perante o município. Muito bem. Lembrando que nós estamos em nome da Carne Imagem, em nome da CEMED, em nome do Verdurão, em nome da Nutrivida, em nome da BSC Advogados Associados, em nome da Prefeitura de Sapé-Sul, em nome do Posto Vitória, nosso amigo Daniel, e também da Pousada Duas Américas, e também da Consultop, meu amigo Tuca Maia também, um forte abraço. Aí você também mexe com comunicação. Como é essa história? A gente ficou interessado em saber como é essa história de comunicação. Sim, comunicação, Eduardo, a gente começou nos anos 90.
né? Em 1991, eu já em Muritiba, eu cheguei em Muritiba muito novo, com 2 anos de idade, meus pais vieram de São Paulo, aí a gente foi para Santo Estevão, nasci em Santo Estevão, na época com 2 anos eles se desvincularam de Santo Estevão e se dirigimos para Muritiba. Foi daí a minha toda a convivência e em 1991 a gente despontou na rádio Alvorada AM, como repórter da rádio, Gilberto Franco, Leônidas Rodrigues, Antônio Matos, foram as pessoas que abriram as portas na rádio Alvorada, e daí a gente começou a fazer um papel de comunicador na área de repórter, passamos a ter um programa no decorrer do tempo, e aí nesse intermediário de Rádio Vox, igreja, rádio, a gente se desvinculou e veio para Sapé-Açu para direcionar única e exclusivamente para a igreja quadrangular. Mas nesse processo todo, ainda eu tive uma participação na primeira rádio do município aqui, a primeira rádio que Sapé-Açu teve, eu ainda tive algumas participações aqui na rádio. Sapé-Açu FM. Na antiga Sapé-Açu, exatamente. Muito bem, em nome da LO, Advocacia Previdenciária, também falar da nossa panificadora Menezes, Marques Argolo, a rede da sua família, falar também da farmácia Castro Alves, Itacel, a Tiniz, Casa das Tintas. Olha, você que vai comprar tintas, procure a Tiniz, nosso amigo Thiago Torres, quiser alguma escritura em casa, nosso amigo Thiago Torres também trabalha com projetos de construções, muitas obras em Sapé-Açu, né? Também Império Variedade, Império do Bolo, Império Kids. É interessante essa história sua no rádio, que eu vejo sempre você ser mestre de cerimônia em alguns eventos de Sapé-Açu, e vi que você tem o tino para isso, né? A gente percebe logo no arriar das malas quem é a pessoa. E é interessante o seu trabalho como mestre de cerimônia aqui em Sapé-Açu. Aliás, é bom dizer essas pessoas que alguns eventos, inclusive o aniversário da cidade 2023, foi você que fez, né? Sim, Eduardo. A trajetória da rádio nos deu uma alavancada muito grande, né? Quando eu cheguei aqui em Sapé-Açu, eu quis me esconder um pouquinho de comunicação, mas aí o Eládio Bahia, que era o prefeito na época, descobriu, né, sobre a nossa estadia na rádio, e daí eu fui convidado para fazer a campanha de reeleição do Eládio, no qual eu, com muita honra, disputei aquela eleição fazendo a sua campanha. Não foi uma campanha com êxito, mas foi uma campanha que me levou para o cenário sapé-açuense, me levantou. É tanto que as pessoas de hoje, muitas delas até me conhecem, olha o locutor 70, o locutor de Bahia, e isso ficou gravado na nossa memória, no nosso coração, e deu um crescimento para o nosso nome aqui na cidade. Quando o nosso prefeito hoje, o Dr. George, assumiu a prefeitura em 2005, eu tive o privilégio de fazer parte da sua gestão como mestre de cerimônia, né, da gestão, da primeira e da segunda gestão de Dr. George. E eu fui por 7 anos mestre de cerimônia da prefeitura e respondia pela parte cerimonial, tanto do município como também da Câmara de Vereadores. Na gestão do ex-prefeito Tasso, eu não tive o mesmo êxito, mas em um momento da presidência da Câmara, de Neide Agenor, eu também tive uma participação, fazendo êxito na mestre cerimonial dos trabalhos da Câmara. Na gestão também de Temístocles Neto, nos seus 2 mandatos eu fui mestre cerimonial da Câmara Municipal, no aniversário da cidade. Na gestão de Manuel dos Santos Carretão, eu tive a honra também de fazer parte cerimonialista da Câmara, nas sessões do aniversário da cidade. Também do vereador ex-presidente Zelino, tive a minha participação. E agora, na gestão de César Carvalho, muito honroso me foi feito o convite,
e eu ali estive presente dirigindo os trabalhos daquela casa na sessão do aniversário da cidade. Sem contar também do presidente anterior, né, Ivan, que muito me honrou também, me dando a oportunidade de exercer o papel de cerimonialista daqueles trabalhos. Muito bem, então percebemos aí que você já tem uma larga história, né, na cidade de Sapé-Açu, como mestre de cerimônia em várias gestões, tanto da Câmara como também da majoritária, de prefeitos aqui na cidade de Sapé-Açu. Isso é muito interessante, enriquece muito seu currículo, né, o currículo de uma pessoa, e é muito bom a gente saber disso, e os sapé-açuenses também saber disso, né? Em nome... continua. Isso sem falar, Eduardo, das campanhas, né, dos embates políticos que a cidade tem, e muitas delas eu participei, né, no carro-chefe de locução, tanto a de Dr. George, como a do ex-vereador e ex-candidato Duval Lago, que eu fui o locutor oficial das campanhas, e isso me levou, né, a uma trajetória muito grande no município, do qual hoje eu me sinto honrado em fazer parte dele, fazer parte da gestão do Dr. George, e colocar o meu nome aí à disposição do povo desta terra. Muito bem. Em nome de CACA Acessórios, Claudel, Açaiteria Delícia, Mercado Compre Bem, Sobral Materiais para a Construção, Açaiteria Açaí Tropical, né? LN Parafusos, Farmácia Sapé-Açu, também da nosso Agel Locações, meu amigo Tucunaré, um forte abraço, meu amigo Juraci Pinto, também um forte abraço, também da Panificadora Mineira, Mercado do Lar, Alto Posto Sapé e Depósito Paixão. Aí você tem uma história também, antes da gente ir para a parte da pré-candidatura, você tem uma história da sua vida, que vem até hoje, como funcionário público, prestador de serviço para a comunidade de Sapé-Açu. Sim, em 2009, a gestão municipal, o então prefeito, o Dr. George da época, lançou um concurso público na cidade, e eu acabei fazendo a inscrição na área de endemias, que era uma área que chamava muito a minha atenção, dentro também da área de saúde, e concurso esse que eu fui muito lisonjeado e estive entre os 8 colocados, e graças a Deus, Deus nos honrou com este concurso, passamos a ser funcionário efetivo do quadro do município, a qual até hoje eu levo esse trabalho com muito orgulho, com muita honra, e eu aprendi muito dentro da área de endemias, dentro desta área que muito me chamou a atenção na época do curso. Muito bem. Agora, em 2024, você está empreendendo agora uma nova empreitada na sua vida. Conta pra gente como surgiu essa ideia, quando, aliás, você despertou isso. Já tinha isso antes ou a partir de agora? Na verdade, Eduardo, outro item que a comunidade não sabe, boa parte dela, eu fui criado no meio político, né? O ex-prefeito de Muritiba, Humberto Oliveira, foi quem me criou, né? Humberto foi prefeito em Muritiba por 4 mandatos, e uma determinada época, eu muito pequeno, muito criança, eu saí da escola e fui até a prefeitura e pedi a ele o emprego para minha mãe. E a partir daquele momento ali, chamou a atenção no Humberto a criança que chegou até ele para pedir o emprego para a mãe. E aí ele abriu as portas para minha mãe e nesse decorrer do processo ele pediu aos meus pais a guarda, né, para que ele viesse ter acesso à minha pessoa e tivesse uma proximidade mais comigo. E aí, os meus pais acabou me deixando aos cuidados de Humberto Oliveira. É vivo, hein? Não, faleceu em 2012. E eu fui criado nesse meio político. Na verdade, eu tenho um sangue político. E sempre nasceu o desejo de um dia estar vereador, chegar a um cargo que eu pudesse fazer alguma coisa para o povo da minha terra. Isso não ocorreu em Muritiba, veio a ocorrer em Sapé-Açu. Eu vim para aqui em 97, constituí família, criei meus filhos, aqui fiquei, e no decorrer desse trabalho surgiu ainda, me renovou esse desejo de um dia buscar
um pleito eleitoral na vaga de vereador e fazer um pouco mais pela comunidade. Na verdade, isso nasceu em 2016. Eu fui candidato a vereador em 2016, mas fui candidato impugnado, eu estava impugnado. Na época da minha impugnação, foi a minha impugnação, a de Beto de Oscar, que hoje é vereador, e a de Branco de Muxo, né? Lembro disso, lembro. E naquela época, o meu nome estava no auge. Para você ter uma ideia, o gestor atual fez várias pesquisas na época e eu despontava muito bem. Eu era o segundo, tinha pesquisa que eu bati em primeiro, teve pesquisa do ex-gestor, Jonival, que eu bati em segundo, entendeu? E aí, com a situação da impugnação, eu acabei perdendo a eleição, muita gente deixou de votar comigo, outros votaram, né, pela confiança, pelo carinho que tinha e pelo respeito que tinha a minha pessoa, mas eu não tive êxito na eleição de 2016, eu fiquei para trás, né? Em 2020, eu cogitei também ser candidato mais uma vez, mas houve o processo de reformulação do partido, precisava tirar 5 homens do partido, e nessa brincadeira toda eu acabei ficando fora da eleição de 2020. Né? Eu estava afiliado ao partido do atual vice-prefeito Ramon, do 10, e naquela época eu precisava fazer alguns ajustes. Eu fiquei um pouco chateado no processo, mas reconheci, né, que precisava fazer esse ajuste e eu resolvi apoiar outros candidatos. Né, como eu cogitei em abraçar o Lucas de Neuza, que por sinal me agraciou com o título de cidadão, até hoje eu sou grato a ele por isso. Agraciei também com alguns votos ao irmão Ivan, né, pelo carinho e pela amizade que eu tenho com ele, e me debrucei um pouco mais na campanha de Jorge de Sena, que é irmão de Ramon, até para ver ele se despontar no meio político, no cenário político. Não teve êxito, mas eu me despontei na candidatura de Jorge de Sena, e daí eu venho trabalhando esse processo todo, esses anos todos, me reajustando, me programando, para, neste momento, lançar o nosso nome, mais uma vez, à comunidade e deixar à disposição do voto popular. Então, Damião Lopes é pré-candidato. Sim, eu sou candidato, sou pré-candidato ao cargo de vereador. Meu nome está à disposição, né, para o cenário, para a população sapeaçoense, e estou à disposição aí para atender e também ser atendido ao nosso povo, à nossa gente, e dar o melhor de mim, né, Eduardo, para essa população, e buscar uma renovação na Câmara, que precisa de uma renovação, e fazer o nosso trabalho. Isso. Outro detalhe, você vai marchar com o pré-candidato já anunciado, o único até agora oficialmente, Ramon de Sena? Sim, eu marcho com o Ramon, marcho com o grupo e marcho com o Dr. George. Na verdade, a gente já vem caminhando com o Ramon há muito tempo, o próprio Ramon sabe disso, muito tempo eu venho caminhando com o Ramon, desejava que ele também fosse o candidato, mas a gente teria que esperar a posição do nosso líder, né? O nosso líder, Dr. George, já deu a sua posição, já se posicionou que Ramon é o candidato, e eu continuo marchando com o Ramon de Sena no Executivo e também o meu nome para o Legislativo. Ainda uma outra pergunta, você continua afiliado ao PR, é isso? Eu continuo no PRB, partido do atual vice-prefeito, do 10. Isso, e geralmente, Damião, uma pessoa quando envereda para ser um postulante, como você é um pré-candidato a vereador na cidade de Sapé-Açu, em qualquer lugar, qualquer uma dessas pessoas que enveredam por esse caminho, eles têm projetos. Você já tem em mente alguma coisa que poderia já adiantar para a gente? Você... Sim, Eduardo. Veja bem, um dos maiores projetos que eu levo no coração, na mente, e assim sendo agraciado, né, pelo povo desta terra, na vaga de vereador, olhar um pouco mais para as instituições do município. Para você ter ideia, nesse processo todo nós conseguimos fundar aqui a instituição Guarda Mirim, né? Essa instituição
que já tem aí longos anos pela frente do município. Nós temos feito um trabalho vasto aí com todas as crianças de 9 a 15 anos. E eu percebo, Eduardo, não como membro de uma instituição, mas olhando no geral, as instituições hoje do município carecem de um apoio do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Tá? Então, uma das minhas metas hoje é buscar incentivo, buscar um projeto de lei que o município venha amparar as nossas instituições. Além disso, um olhar voltado para o esporte do município, né? O esporte, o nosso vice-prefeito hoje, o Ramon, ele tem uma visão voltada para essa área, e é uma área que eu pretendo reforçar se eleito for futuramente, né? Sem falar da saúde, que é o carro-chefe. Eu faço parte da saúde e a saúde vai bem? Vai bem. Precisa melhorar? Precisa. E precisa de outros incentivos, precisa de outras áreas serem trabalhadas. E essa é a minha meta: saúde, esporte e as instituições do município são as áreas que eu mais quero focar, se assim eleito for. Muito bem. Então, esse ano, 2024, ao invés de você dar o seu apoio a outro, como você já citou o nome, que você marchou até aqui, hoje você está pavimentando a sua própria candidatura. Sim, pavimentando. Eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas cabeças pensantes. Eu chamo os meus amigos, aqueles que marcham comigo e que querem continuar marchando comigo, de cabeças pensantes, né? Para você ter uma ideia, qualquer situação que eu venha tomar, eu consulto não só a família, mas alguns amigos, né, que querem ver em mim um futuro lá na frente. Então, são coisas que eu venho planejando, mas eu tenho sentado com algumas pessoas e tenho conversado, né? Tenho dialogado sobre essas situações. E é um foco importante nessa questão da área do esporte, principalmente, que os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos companheiros cobram muito, né? Um torneio de dominó, um torneio de baralho, um torneio de futsal, de futevôlei, um intermunicipal atuante, né, na cidade. A cidade tem várias equipes de futebol muito boas, entendeu? E precisam ser trabalhadas, precisam ser olhadas e valorizadas. E isso é um foco que, ao lado de Ramon, né, que tem um olhar brilhante nessa área, nós queremos trabalhar. Muito bem, nós estamos aqui conversando no Papo Aberto, mais o segundo de 2024, com o nosso amigo Damião Lopes, ele que é funcionário público, é homem também da comunicação, e está falando nesse momento sobre sua pré-candidatura a vereador em 2024 aqui na cidade de Sapé-Açu. Eu gravava um momento atrás aí com um homem que já foi vereador aqui na cidade, e ele citou um fato dentro desse assunto que nós estamos conversando aqui agora, sobre a sua conversa com o gestor do município. Nesse caso, você já teve uma conversa com o gestor, do seu nome, falou com ele falou com você, como é que está essa situação? Veja bem, na verdade, eu tive uma primeira conversa com o Dr. George em 2016, né, quando nós estávamos pleiteando lançar o nosso nome, né, e de lá para cá houve essas interferências, né, na questão partidária, de dupla filiação. Em 2020, como eu já mencionei, precisou fazer uns ajustes de corte e eu caí nesse corte. Mas o próprio Dr. George, ele sabe do meu interesse de ser candidato a vereador. E se assim o povo permitir me dar esse pleito legislativo, eu trabalhar pelo município. O Dr. George, ele sabe disso, né? Como ele sabe também que eu trabalho os 4x48 na cidade inteira, tanto na sede como na zona rural. Eu faço o que eu posso e muitas das vezes o que eu não posso, para servir ao nosso povo, à nossa gente, servir ao grupo, porque nós somos um grupo, se somos uma equipe, temos que se trabalhar unido, e eu tenho essa visão, esse lado visionário, graças a Deus eu procuro ter e adequar a cada dia. Então eu acredito, Eduardo, que o Dr. George, ele tem ciência, ele sabe, né,
da minha caminhada e do meu desejo de buscar uma vaga na Câmara de Vereadores. Pronto. Chegamos aqui a um ponto da nossa conversa que eu sempre programo com as pessoas assim, a gente citar o nome de uma pessoa, de uma instituição, e você falar uma frase, ou discorrer uma frase, uma palavra que você queira. Comércio de Sapeaçu, como é que você está vendo? Comércio de Sapeaçu precisa ser mais valorizado. O comércio está bem, tá, mas precisa de uma injeção de ânimo em todos os setores. Todos os setores. Por exemplo, você perguntou da questão do comércio, eu vou levar para o lado de transporte, até viabilizando o comércio local. A situação do transporte aqui, das vias principais ao estado, é calamitosa. Intransitável. Intransitável. Então, precisaria ter um projeto de lei, uma indicação, que o município ele vem olhar nessa questão do trânsito do município, principalmente aos sábados. Essa entrada aqui do Adelaide Menezes é terrível dia de sábado. Você não sabe se você vai, se você entra, se você sai. É complicado. Então, comércio de Sapé precisa de uma injeção de ânimo maior em todos os setores. Isso. Duas pessoas que você conviveu lá pelos idos do ano 2000, Laurindo Barbosa e Eladio Bahia. Laurindo Barbosa primeiro. Laurindo Barbosa, tira o chapéu. Foi a primeira pessoa, Eduardo, seu Laurindo Barbosa da Fonseca, ele e o vereador Zelino, que me procurou na casa de minha sogra. Na época eu morava ali na rua da Brasília, eu morava com minha sogra. E um final de tarde, um sábado à tarde, chegou à porta Laurindo Barbosa e Zelino, a minha procura, onde era a casa do pastor Damião. E as portas se abriram por intermédio de Laurindo Barbosa e Zelino na época. Foi o que fez todo o trâmite para eu chegar até Eladio Bahia e também o então Dr. Gerson, que na época estava pleiteando a vaga de deputado estadual, e criamos esse entorno de amizade. Eu expus a minha situação, que por sinal também foi até um pedido de Epifânio Marques Sampaio Babão, ex-prefeito de Muritiba, que é meu padrinho de casamento, já faleceu. Pai do atual prefeito. Pai do atual prefeito. Então, esse intermédio de Laurindo Barbosa e Zelino, Bahia e Louro, foi por intermédio também de Epifânio Marques Sampaio, prefeito de Muritiba. Isso. Eladio Bahia. Eladio Bahia é um amigo do coração, é um pai. Bahia foi aquele que abriu as portas, que confiou no nosso trabalho, né? Quando a minha filha especial, minha primeira filha, nasceu, praticamente Bahia tomou essa menina como se fosse dele, né? Deu todo o amparo, ele, Dona Sandra. E assim, hoje minha filha tem 25 anos, a gente não deixa de ter esse elo, né, de conectividade com Bahia. É um cara que, por toda a vida, para onde eu for, eu levo no coração. Ex-deputado, prefeito de Sapeaçu, 10 anos vivendo nessa terra, 2 mandatos, Gerson de Deus Barros. Dr. Gerson de Deus foi o cara que também me ajudou a chegar onde eu estou. Então, todos aqueles, Eduardo, que um dia abriram as portas e confiaram no nosso trabalho, eu não posso recuar, olhar para trás e esquecer do passado. Então, Dr. Gerson é um cara que eu tiro o chapéu. Politicamente, nós somos contra na área política, dentro do cotidiano político, mas, fora isso, a minha amizade com o Dr. Gerson é incomparável. Isso. O ex-prefeito também, que você já está em Sapeaçu Sapeaçu 2000 a 2004, Tasso Cícero Gomes Peixoto. Tasso Cícero Gomes Peixoto. Tasso, eu tive uma convivência com Tasso por intermédio de minha esposa. Minha esposa foi criada praticamente no meio da família de Tasso, né? Teve uma boa convivência com Tasso. Quando nós casamos, Tasso foi quem levou minha esposa para o altar, me entregou no altar, e politicamente eu fiquei contra ele, porque eu tinha um compromisso com Bahia, né? Não poderia ser injusto com Bahia.
Fiquei com Bahia, perdemos as eleições, Tasso assumiu o governo, nós ficamos de fora um bom período, mas eu me recordo que quase no final do seu mandato, ele aí abriu um espaço com o NEM na Câmara de Vereadores, foi onde eu te falei que eu tive uma participação na Câmara, na gestão Tasso, nesse intermédio aí. Mas é um amigo, uma pessoa que eu também sou muito grato e carrego no coração. Muito bem. Ele que saiu e voltou agora em 2023 para o grupo, Durval Lago. Rapaz, Durval Lago, esse é incomparável. Durval, ele, um amigo, um parceiro, um irmão. Quero aqui até mandar um abraço para Durval, para sua esposa. Esse cara, ele é um parceiro, sabe? Eu me formei técnico em endemias um pouco tempo atrás aí, já quase no final deste ano, do ano passado, e eu tive a honra de convidá-lo para fazer a entrega do meu diploma. Foi um cara que me ajudou muito, um parceiro. Eu optei em ficar com o Durval na eleição de 2012, pela nossa amizade, pela nossa convivência, né? E por até então eu entender que o candidato da época seria o Durval Lago. Então, quando as coisas se organizou, eu optei em caminhar com o Durval por toda a minha amizade, toda a nossa convivência, toda a nossa parceria, e é um cara que sempre confiou, sempre acreditou e nunca deixou de me dar um oi, até hoje é assim. Então é um parceiro por toda a vida também. Câmara de Vereadores de Sapeaçu. Câmara de Vereadores de Sapeaçu é a casa que um dia eu desejo estar para apresentar os meus projetos, né, as minhas indicações, levar até o Executivo, para que o Executivo possa também aprovar e executar, se assim for do agrado de quem estiver à frente do Executivo. É uma casa que eu venho me preparando há muito tempo, né? Eu me debruço nos estudos aí da lei orgânica do município, que precisa ser atualizada, tanto a lei orgânica municipal como o regimento interno, já passou de ter a sua atualização, mas eu me debruço dentro dessa lei, dentro do regimento, dentro da Constituição, sempre que eu posso eu estou me aprofundando para chegar e chegar bem, e representar o povo como deve ser representado. Isso, nós temos ainda 4 nomes aqui para a gente chegar até o seu. Ex-prefeito Jonival Lucas, 2013 a 2016 de Sapeaçu. Jonival Lucas, eu não tive muito acesso a ele, né? O último acesso que eu tive a Jonival, eu ainda funcionário, né? Funcionário do município, sempre ia na prefeitura pegar os contra-cheques. Tinha umas amizades muito boas, né? Com algumas da sua equipe. Mas o único acesso que eu tive a Jonival foi quase no final do seu mandato, né? Quando ele pleiteou vir para a reeleição, precisava fazer alguns ajustes e ele convocou, né, algumas pessoas da sua confiança que viessem me procurar para ter um bate-papo comigo. Eu atendi muito bem as pessoas, por sinal também atendi até o seu chamado, fui em seu gabinete, eu e minha esposa, mas não fechei compromisso, porque eu já tinha um compromisso, e compromisso tem que ser cumprido, né? Com o doutor George, esta figura que eu venho caminhando há mais de 20 anos, houve um período que nós rompemos, que foi na época de Durval, mas reatamos o nosso namoro, a nossa amizade, e há mais de 20 anos eu venho caminhando com o doutor George. Então, não tinha vínculo nenhum de eu caminhar com o Jonival. Apesar de que é um amigo, uma pessoa do bem, não tenho nada contra o Jonival, muita gente boa. Isso. Os que estão prestes a oficialmente lançar suas pré-candidaturas a prefeito: Antônia Conceição, Antônia Corretora e Edilão Tucunaré. Antônia, eu desejo sucesso, né? Uma menina de um coração nobre. Eu acho que o sol nasceu para todos, né, Eduardo? Cada um tem a sua livre opção, o seu dever de escolha. Se é a vontade dela ser candidata a prefeita, sucesso, boa sorte, né? Que ela venha a ter êxito. E se não vier a ter êxito, que venha a ser um reforço para umas eleições futuras, né? Desejo sucesso, Antônio. Tucunaré. Tucunaré é outro amigo,
outro parceiro. Tucunaré, na eleição de 2016, chegou até a me dar um apoio, né? Eu fui candidato, a filha dele também foi, Letícia. E um dos comícios que o Dr. Jorge fez aí na via principal, o Tucunaré chegou até a pedir voto, tanto para mim, quanto para sua filha, né? Eu não tive êxito, a filha teve, mas é um parceiraço, é um amigo de todo o coração. Tucunaré foi vice-prefeito dessa terra, tem um sonho também de ser prefeito, desejo sucesso a ele. E vamos caminhar, né? Sucesso aí para Tucunaré, para Antônia, para o próprio Ramon, do qual eu faço parte da sua equipe, né? E vamos caminhar. Isso, gestão municipal. Gestão municipal. Aplausível, né? O Dr. Jorge ter feito uma boa gestão. Eu acompanho ele desde a sua primeira gestão, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Muito se fez, muito precisa se fazer, né? Acredito que aquilo que o gestor não fizer, o seu indicado, se assim tiver êxito, e eu creio que vai ter êxito, fará e fará muito mais, né? E a gestão não tem o que falar não, está de parabéns, desde a saúde, a educação, ao funcionalismo público, a gestão está de parabéns. Antes de você falar de você, nós queremos agradecer a todos os nossos apoiadores. E como é que você avalia você, Damião por Damião? Veja bem, eu acho, Eduardo, que a partir do momento que eu coloco à disposição, pela terceira vez consecutiva, né? A primeira não tivemos êxito, a segunda meu nome chegou a ser cogitado, mas não foi, eu estou indo agora. A partir do momento que nós colocamos o nosso nome à disposição da comunidade, eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho, dentro das nossas possibilidades perante a comunidade sapieçoense. Eu tenho estado presente em todos os momentos, tenho feito a minha parte, tenho colocado a minha mão aonde eu posso alcançar, aquilo que eu não posso fazer, eu não faço, Prometer também, não posso prometer aquilo que eu não vou poder fazer, mas assim, no decorrer da minha caminhada de 97 para cá, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho apresentado à comunidade e tudo que eu tenho proposto também a fazer, eu acho que me reabilita a colocar o nosso nome à disposição da comunidade. Acredito que tem vários outros nomes aí que vai ser lançado, que a comunidade vai apreciar. Mas aqueles que estiver bem em suas colocações, aqueles que apresentar um bom projeto de governo a nível legislativo, esse vai se destacar e o povo vai dar oportunidade. E eu quero me colocar à disposição, já que eu acho que eu me enquadro muito bem nesta colocação, para que eu venha a ser agraciado, preciado, e se assim for, o povo desejar e Deus permitir, a permissão de Deus e o dedo do povo, como diz Sargento Isidório, que é o meu parceiro na minha instituição aí, na Guarda Mirim, eu me coloco à disposição e deixo na avaliação da população. Muito bem, para encerrar, suas últimas palavras, considerações finais. Bom, eu quero agradecer a você pelo espaço aberto, por esse papo, quero agradecer aos munícipes por abrir as portas, por me receber com tanto carinho, hoje eu posso dizer que sou filho dessa terra, reconhecidamente pela Câmara de Vereadores em 2018, e me colocar para fazer aquilo que eu puder fazer perante a minha comunidade, dedicando, dando o melhor de mim, e dizendo a vocês que não só eu, teremos outros nomes à disposição, mas o nosso nome está aí para apreciação, e se for da vontade do povo, se for da vontade do eleitor sapieçoense, a gente vai estar aí pleiteando o nosso trabalho, levando os nossos projetos, os nossos pensamentos e brigando pelo crescimento de Sapieçu. Muito obrigado a você, obrigado pessoal de apoio aqui. Esse foi o nosso segundo Papo Aberto 2024. Teremos a partir do dia 20 novos programas.
irmãos, e convidando você para o próximo sábado, grande sorteio da CDL de Sapé-Açu, que Daniel falou aqui muito bem sobre o comércio de Sapé-Açu. Sábado, 17 horas, transmissão ao vivo pelo nosso Instagram, do sorteio de prêmios do final de ano do comércio de Sapé-Açu. Até lá, um beijo no coração e um forte abraço.